Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Essa é a disciplina de gestão da informação. Nós vamos tratar agora a aula número 11, cujo assunto é segurança da informação. Acho que em uma aula anterior, talvez na aula 9, eu finalizei dando um exemplo de como a TI tem um relacionamento com a gestão da informação. E uma das questões que eu já tinha adiantado naquela aula é a questão da segurança da informação, que é o que nós vamos abordar agora, especificamente nessa aula. Então, se nós temos, por um lado, a informação como um ativo muito importante da organização e, de forma complementar, nós queremos gerenciar bem essa informação para tirar o melhor proveito disso, gerenciar a informação de uma forma geral, ela tem que ser feita, ela naturalmente é feita de uma forma inerente dentro da organização. Agora, gerenciar bem é uma questão que a gente quer alcançar para poder tirar o melhor benefício da informação tratada dentro da organização. E sempre que, como nós estamos lidando muito com aspectos computacionais, essa informação acaba ficando suscetível a algum tipo de ataque, por exemplo, algum tipo de roubo, ou outros aspectos relacionados à segurança. Eu vou mencionar daqui a pouco em relação aos conceitos que segurança não significa, por mais que a gente pense em segurança como alguém vai roubar a informação, a segurança da informação ela remete também a outras questões. Apenas adiantando, por exemplo, você pode não conseguir a informação que você precisa num determinado momento dentro daquela organização. E isso também é um aspecto que a segurança da informação ela precisa tratar. Então, a informação ela pode ter uma série de riscos, uma série de políticas que podem ser feitas para poder evitar que esses riscos acabem virando realidade. Pensando nos conceitos mais específicos da segurança da informação, de uma forma geral, o que a gente pensa quando a gente está falando em segurança da informação? Nós queremos, claro, proteger, né? A segurança, ela existe para proteger, mas essa proteção, ela pode ser feita basicamente em relação a duas coisas. O mais comum é nós pensarmos, uma pessoa não autorizada não deve ter acesso àquela informação. Tanto pessoas de fora da organização, ou mesmo pessoas de dentro de uma mesma organização. Não é porque a pessoa, todo mundo que trabalha dentro de uma organização deveria ter acesso a qualquer tipo de informação daquela organização. Então, um aspecto principal, quando a gente pensa em segurança, é proteger a informação de acessos não autorizados. Agora, um aspecto também importante, da mesma forma, equivalente, é você proteger contra a negação do serviço a usuários autorizados. Se por um lado você quer garantir que quem não tem autorização não acesse, por outro lado você quer garantir que sempre quem tiver autorização de acesso tem que conseguir acessar. Então, tentem lembrar que segurança também diz respeito a esse segundo item aqui, e não apenas o primeiro, que é o principal que vem à nossa mente quando nós pensamos nisso. Bom, por que nós queremos ter essa proteção? Essa proteção ela tem o objetivo claro de preservar, de um lado, a informação, né, que pode ser muito confidencial dentro da organização, e também disponibilizar essa informação para que ela seja útil. Não adianta você ter a informação se você nega que alguém que precisa dela e que está autorizado a usar, acabe não conseguindo usar. Mas isso tudo tem que ser feito sempre querendo preservar o que nós chamamos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. A confidencialidade, claro, está mais associado à questão de não deixar que pessoas que não tenham autorização acessem essa informação, mas não só isso, sempre que você está querendo garantir que quem tem a autorização consiga acessar, esse acesso precisa ser feito de uma forma que a informação continue sendo confidencial. Não é porque você está autorizando que alguém use
que esse uso pode acabar criando um efeito colateral de disponibilizar a informação para outras pessoas. Então essa é a questão da confidencialidade, também, em geral, é o aspecto que a gente mais lembra quando nós pensamos em segurança, mas nós temos também a questão da disponibilidade, que está mais associado à questão que eu não quero negar a quem tem direito, isso a gente chama de disponibilidade, e tem o item também integridade, que não está ligado a nenhum desses dois diretamente, mas indiretamente sim. Integridade, além de uma pessoa poder sempre acessar a informação que ela tem acesso, que ela tem direito de acesso, essa informação ela precisa ser íntegra, ou seja, a informação esperada é a informação que será encontrada e não uma informação, digamos, defeituosa, com algum ruído. Então, isso também faz parte de um objetivo de segurança na organização. Você garantir que a informação ela esteja sempre íntegra, no sentido de estar correta, inteira, não ter sido estragada de alguma forma. Não adianta você evitar que outras pessoas não acessem, garantir que quem deve consiga acessar, se essa informação, na verdade, ela não é confiável do ponto de vista de qualidade. Esses conceitos, pensando na organização como um todo, sempre que nós pensamos em segurança, do ponto de vista estratégico da organização, que é o que está sendo representado aqui como solução de negócios, qual é o objetivo estratégico? Proteger a privacidade da informação, mas mantendo custos operacionais mais baixos. Você não deveria gastar muito para poder proteger a privacidade. Para isso, os sistemas de informação têm um aspecto bastante importante, porque são sistemas de informação que, direto ou indiretamente, precisam impedir o roubo, por exemplo, de senhas e dados, repelir softwares maliciosos. Aqui são alguns exemplos. A questão de segurança hoje, como eu destaquei naquela tag, nuvens de tag no segundo slide, vocês viram lá uma série de nomes, né, que aparecem. Hoje em dia é tanto tipo de ameaça diferente, é tantas formas diferentes de tratar cada uma dessas ameaças, que a quantidade de conceitos que um especialista em segurança da informação, não só conceitos, mas ferramentas, tecnologias, técnicas, a quantidade desses itens que um especialista em segurança da informação tem que lidar é muito grande. Aqui estão aparecendo apenas alguns exemplos. Bom, como é que sistemas de informação conseguem, por exemplo, impedir roubo de senhas e dados e repelir softwares maliciosos? Voltando naquela ideia que sistemas de informação é formado por pessoas, a organização como um todo, pensando do ponto de vista de procedimento, e a parte tecnológica, então nós temos, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, é necessário implementar, por meio desses sistemas de informação, um sistema de criptografia de senha. Para poder impedir o roubo de senha e dados, nós temos que ter um sistema de criptografia. E, por exemplo, armazenar senhas criptografadas em um servidor separado. São questões tecnológicas que podem ajudar os sistemas de informação a fazer o seu trabalho para que esse objetivo estratégico seja atingido. Mas não basta pensar do ponto de vista tecnológico. Como sistemas de informação são sistemas sociotécnicos que envolvem pessoas seguindo alguns procedimentos, basta, por mais que você computacionalmente, tecnologicamente, adote uma série de informações, você ainda sempre vai depender das pessoas, sempre que do ponto de vista tecnológico você adotar uma série de soluções tecnológicas, computacionais, técnicas, você ainda tem um impacto que as pessoas podem não usar os procedimentos organizacionais da melhor forma possível. E aí, muitas vezes, uma solução tecnológica, ela não impede que alguém faça o uso de uma forma indevida. Então, dentro desse contexto, do ponto de vista de pessoas, é necessário, por exemplo, desenvolver políticas e plano de segurança. Em geral, as organizações possuem um conjunto de políticas que dizem como as pessoas devem se portar em relação às questões de privacidade, confidencialidade dentro de uma organização.
pensando em cada pessoa de uma forma específica. Do ponto de vista de organização como um todo, nós queremos, por exemplo, promover a cultura e mentalidade de segurança. Isso é feito, por exemplo, através de treinamentos. A organização ela pensa num treinamento de ensinar quais são as políticas que elas devem seguir. Isso costuma ser feito, por exemplo, quando um funcionário ele é recém-contratado, ele costuma passar por um treinamento. Depende, claro, de quão confidencial deve ser a informação dentro de uma organização. Algumas organizações podem dar naturalmente um enfoque maior nisso, por exemplo, dando treinamentos formais. Outras organizações podem dar um enfoque menor, porque talvez a informação não seja algo tão estratégica da organização. Bom, ainda pensando em alguns exemplos, em algumas questões, onde estão os problemas, assumindo que hoje a estrutura computacional ela é bastante grande, bastante ampla, nós podemos ter pontos de vulnerabilidade em diferentes partes. Então, pensando aqui, por exemplo, em um sistema corporativo, um sistema de informação, um ERP, por exemplo, que cuida da organização como um todo. Nós temos o banco de dados desse sistema, nós temos o hardware que vai lidar com esse sistema, sistemas operacionais que vão estar rodando nesses hardwares. Alguns sistemas operacionais podem ser mais ou menos suscetíveis a problemas de segurança. E, claro, o software que vai estar rodando para poder dar vida a esses sistemas corporativos. Então, nesse contexto aqui, do sistema rodando em um hardware, acessando um banco de dados, alguns exemplos de vulnerabilidade são, por exemplo, roubar os dados que estão aqui nesse banco de dados, fazer cópia de dados, alterar dados. Então, o risco não é apenas roubar os dados, mas um ataque pode alterar os dados que estão lá. Se os dados são alterados, qual princípio eu não estou seguindo da questão de segurança apresentado no slide anterior? Integridade. Então, os dados passaram a não estar mais íntegros. Eu posso ainda ter uma falha de hardware, então o hardware em que o sistema está sendo executado, o servidor, em geral, deu um problema. Por exemplo, algum problema físico, inclusive, o hardware caiu e quebrou, deu uma infiltração no prédio, caiu água e estragou, enfim, problemas físicos que podem dar falha no hardware. A partir do momento que eu tenho falha no hardware, o software não vai funcionar mais, não vai acessar aquele banco de dados, então pronto, eu já não tenho mais aquele outro princípio da disponibilidade. A informação precisa estar sempre disponível. Até o software pode falhar. Em geral, o software falha porque ele tem um erro, um defeito. Alguém implementou o software tendo um defeito. Bom, vindo de lá para cá, nós temos outros servidores, por exemplo, servidores web, servidores de aplicação dentro da organização. Ao final, nós temos o cliente final, um funcionário, um cliente, um usuário seria, por exemplo, um funcionário, um cliente seria o cliente final da organização, acessando, por exemplo, através de um tablet ou mesmo de um computador pessoal. E aí nós temos, então, a comunicação, por exemplo, a internet fazendo esse meio aqui. E aí, do ponto de vista final do cliente ou do usuário, alguém pode fazer um acesso que não está autorizado. Isso é uma ameaça. Usar todo esse conjunto de equipamentos, recursos e dados sem estar autorizado. Dentro da internet, como esses usuários podem se comunicar com os servidores da organização através da internet, você pode ter, por exemplo, uma escuta clandestina. O que significa isso? Algum especialista, no sentido de que ele conhece muito como usar os recursos computacionais, eles podem interceptar uma informação que está trafegando nesse canal e roubar essa informação, o que a gente chama de escuta clandestina. Pode alterar a mensagem, ele altera a mensagem, uma mensagem saiu daqui para chegar aqui e no meio ela é trocada. De novo, a informação não tem mais integridade, não era a informação correta que está chegando do outro lado. E aqui, nos servidores corporativos, nós temos ameaças, por exemplo, malwares, o que vulgarmente a gente chama de vírus. Então, vírus podem ser instalados dentro desses servidores. Pode ter algum tipo de vandalismo,
os equipamentos da organização, num protesto, por exemplo, podem ser danificados. Enfim, aqui são alguns exemplos de ameaças que podem ocorrer em diferentes partes, recursos, tipos de recursos dentro de uma organização. E para isso, nós temos a questão do controle. O que fazer para evitar que esse tipo de problema ocorra? Também, como eu havia comentado, existe uma série de soluções que podem ser adotadas. Nós podemos ter um controle no nível de software, um controle no nível de hardware. Então, no nível de software, eu preciso garantir, por exemplo, prevenir acesso não autorizado, isso é feito através de software. Do ponto de vista de hardware, eu preciso garantir, por exemplo, que ele fisicamente está seguro, não vai ter nenhum dano físico, por exemplo, por conta de vandalismo ou alguma questão de clima. Eu tenho o controle de operações de computador, um outro tipo de ação que eu posso tomar, que é eu quero garantir algum órgão terceiro, alguma área independente dentro da organização, vai verificar se esses dois controles aqui estão sendo feitos de forma adequada. Temos ainda o controle de segurança de dados especificamente, tem uma relação com hardware e software, porque o banco de dados é um software rodando numa máquina que é o hardware, mas a questão do gerenciamento de dados, de bancos de dados, é tão importante que é comum ter uma área se preocupando apenas com isso. Controles de implementação, olha só, se os sistemas de informação são desenvolvidos dentro da própria organização, é necessário que haja um controle para saber se esses sistemas estão sendo desenvolvidos realmente considerando as políticas de segurança necessárias. E, por fim, os controles administrativos, que são, por exemplo, aqueles que eu mencionei, fazer um treinamento, garantir que uma pessoa não entre dentro da empresa sem ter um crachá, por exemplo, passando por uma cancela, enfim, diferentes formas de solução. Isso, tudo que eu mencionei como exemplos, é o que nós chamamos de políticas de segurança da informação, diferentes tipos de política em diferentes níveis. Que é um conjunto formal de regras que devem ser seguidas pelos usuários dos sistemas de computacionais, a organização como um todo. Eu comentei anteriormente que uma organização ela pode ter mais ou menos controle de segurança, porque para uma organização a informação ela pode ser algo muito estratégico, para outra nem tanto. Então, sempre que uma organização vai definir uma política de segurança, ela precisa considerar diferentes aspectos para saber o quanto ela deve ou precisa investir nisso. Por exemplo, quais são os reais riscos associados à falta de segurança? Se houver algum problema de segurança, você vai ter um problema muito grande para isso, em relação a isso, ou seja, você vai ter algum tipo de impacto muito grande e a chance disso acontecer é grande, você é uma organização muito visada em termos de roubo ou alteração de informação, isso é um aspecto que tem que ser avaliado. Outro aspecto é, se você implementar mecanismos de segurança, quais os benefícios que você vai ter? E, por outro lado, quais os custos? Então, aqui, a relação custo-benefício é uma coisa muito comum de nós pensarmos, tudo tem seu custo, tudo tem seu benefício, e nós temos que pensar, então, quais são esses custos, quais são esses benefícios. Associado a isso, nós temos a questão dos riscos. Então, de um lado, a gente olha custo-benefício, mas pensando sempre do ponto de vista de risco e impacto, e por isso o tipo de política de segurança adotado em diferentes empresas, ele vai acabar variando muito. Pensando do ponto de vista da gestão da informação, que é o aspecto dessa disciplina, o assunto dessa disciplina, é claro que é altamente relacionado, porque de vários aspectos que devem ser considerados ao gerenciar a informação de uma organização, um dos principais aspectos é justamente a segurança. Bom, com isso a gente finaliza essa aula relacionada a questões de segurança.
e vamos tratar ainda de alguns outros assuntos até o final dessa disciplina. Obrigado.